da Silva, sou de São Paulo, do interior de São Paulo. Sou o primeiro Dan, faixa preta. Eu comecei o judô com 3 anos de idade. Meu pai já fazia judô e a minha irmã também. E aí eu era muito pequenininha, muito neném, e eu via aquele esporte e queria fazer. E aí entrei no tatame, meu sensei que me chamou para poder fazer parte foi o sensei Luiz Tomilheiro, e ele super acolheu a família, né? Porque minha família inteira faz judô. Porque eu era muito pequena, né? Então a minha graduação demorava muito para eu passar para a próxima graduação. Na faixa amarela, eu fiquei 3 anos na faixa amarela. E aí eu gostava muito, eu era muito competitiva, muito espoleta, né? E os meus pais, minha mãe começou depois, que minha mãe tinha medo de fazer, e depois a gente mudou de cidade, a gente foi para Osasco e a gente fazia judô lá também. Nisso eu já era maiorzinha, mas também fazia uma boa bagunça no treino. E teve até uma vez que eu lembro que o sensei, de tão pequenininha que eu era, o sensei amarrou a minha faixa na dele, assim, para eu não fazer tanta bagunça e deixar meus pais treinarem, e amarrou minha faixa assim na dele, e a gente foi junto. Ele andava para o lado, andava para o outro, e ele era bem japonês. A gente escutava ele chegar com um sapatinho de madeira no tatame. E aí eu fui crescendo, fui querendo mais, né? E a minha irmã, ela acabou não fazendo mais, ela parou na faixa marrom. E eu fui me graduando, a gente mudou também, a gente saiu do centro de São Paulo e foi para o interior. E aí foi quando meus pais abriram uma academia. Eu ajudava eles a dar aula desde pequena, desde os 12 anos eu ajudava eles a dar aula, mas eu fazia bagunça também. Então teve até uma vez que eu me vi esquecendo a minha faixa, e meu pai me rebaixou, botou eu na faixa branca, eu era faixa roxa, ele botou eu na faixa branca para dar exemplo para os outros, que não é só porque eu sou filha que ia passar pano. Eu competia também nessa época, competia muito, dava aula, então eu dividia, de manhã eu acordava às 7 horas da manhã, dava 3 aulas de manhã, depois voltava para casa, almoçava, saía de novo, dava 3 aulas à tarde, depois ia treinar, treinava das 6 às 7, das 7 às 8 e das 8 às 9. Então eu treinava com meu pai, com a minha família, todo mundo junto, e isso era todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias da semana, e final de semana tinha competição, sábado e domingo. Então, comia tatame todos os dias. E fora isso, que como eu era nova, eu ainda estudava, né? Então tinha que separar um pouquinho, um pedacinho para eu poder estudar. Quando eu terminei os estudos, que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e até cansar. Nisso eu fui crescendo, né, como pessoa, e evoluindo também como sensei, né? E os meus pais, eles foram uma parte muito importante na minha vida, porque cada ensinamento era duro, porque eles eram meus pais e meus professores. Então tinha vezes até que eles eram mais professores do que pai. Mas isso me ajudou muito a, hoje, saber discernir as coisas, sabe? Isso me ajudou muito a compreender mais o valor do professor, sabe? Hoje eu aprendi a discernir mais, discernir mais as coisas e entender mais o valor do professor. Naquela época eu não tinha muita noção, sabe? Eu não tinha muito gosto em dar aula. Eu gostava porque eu sempre amei criança, mas eu não tinha muita paciência igual eu tenho hoje, sabe? Eu acho que hoje eu tenho um pouco de cada. Hoje eu tenho um pouco de cada, sabe? Eu tenho um pedacinho do meu sensei que me ensinou lá, eu tenho um pedacinho dos meus pais que depois eles foram me ensinando, né? E tem um pedacinho hoje da Ciclo. Eu tive uma longa trajetória assim para até chegar na preta, porque
eu cheguei na preta muito cedo, né? Eu fiz exame para faixa preta com 14 anos. Porque o meu aniversário é só no final do ano, então o meu pai ele pediu para que eu não perdesse o ano, né? Que eu já tinha feito os cursos e tudo para não perder também o valor, né? Que foi pago. E aí eu fui me graduando, fiz exame também para árbitro. E aí a gente foi pensando em alguma estratégia para eu poder conseguir pegar a preta. E nessa trajetória, o meu amigo, meu parceiro de treino, a gente treinou durante um ano, ele caía muito. Porque o judô a gente cai muito, o judô a gente cansa de tanto cair. Então ele sangrava, o cotovelo dele sangrava de tanto que ele caía para poder aguentar, né, a pancada. E aí a gente chegou no dia, eu inverti o lado do Okura Shiharai, que é essa direita e esquerda. Eu fiz do lado esquerdo primeiro. Fui reprovada por causa do Okura Shiharai. Fiz tudo certinho e aí fui reprovada. Ele tremia mais do que eu, meu parceiro. E aí a gente treinou mais ainda, porque tinha um segundo teste para quem, né, tinha sido reprovado, e a gente fez um segundo teste. E no segundo teste a gente treinou, fez tudo certinho, conseguimos passar. Para mim foi um alívio, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu reprovei no primeiro, porque eu acho que a gente aprende, né, com os nossos erros, e a gente aperfeiçoa mais para a gente ficar melhor sempre. Então eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu reprovei, que eu fiz errado, e por conta de, você fala assim, uma coisa besta. Não foi uma coisa besta, foi uma coisa muito assim, tipo, importante, porque fez com que eu passasse aquilo adiante e não fizesse com que os outros errassem também, né? Eu costumo falar que ensinar é muito mais difícil do que aprender, porque ensinar você tem que ter a paciência de você ensinar as pessoas que não entendem aquilo, e você aprender, você só tem que prestar atenção. Então, eu acredito que ensinar é muito mais difícil do que você aprender. Inclusive, o meu parceiro que me ajudou a pegar a faixa preta, hoje ele não está mais aqui. Isso dói muito meu coração, eu não consigo tirar minha faixa da cintura, porque ele foi um pedaço, ele tem um pedaço de mim aqui. E eu, quando falo dele e quando eu vou ensinar, né, algo para as crianças, quando elas vão passarem de faixa, eu falo que o aprender é muito importante para você saber dar valor às pessoas que estão do seu lado, sabe? E ele não era só um parceiro de treino, ele era um parceiro de vida, sabe? Ele era um parceiro que me ajudava em tudo, e tanto em competição também. E quando estava difícil, que a gente ia nas competições e era muito difícil, né? A gente estava do lado um do outro. E depois a gente teve caminhos diferentes, porque eu tive que, né, criar um novo rumo. Depois, fui competir o campeonato universitário, Jubes universitários. E aí eu conheci a Daniele, que é minha namorada hoje. Nisso, a gente foi se conhecendo. E aí, ela mora aqui. Eu não sabia que ela morava aqui no Rio quando eu conheci ela. E ela mora aqui no Rio. E aí, eu falei para meus pais, né? Eu vinha treinar direto aqui no Projeto Reação. E vinha para cá. Nisso, eu fiz parte da equipe, né? Eu ainda sou federada pelo Reação. Eu vim com o intuito de continuar competindo. Só que aí eu vi que não ia dar muito certo, porque até eu competir e me manter aqui, eu não ia conseguir eu depender dela, entendeu? E uma coisa é depender do outro, é muito difícil você depender do outro. Então, não que ela não me ajudou em nada, ela foi minha base o tempo todo, sabe? Então, eu sou muito grata a ela, sou muito grata às pessoas que me acolheram. E quando eu vim aqui para o Rio, foi mais para unir o útil ao agradável, para competir, treinar e ficar perto dela. Foi quando eu vim para cá e eu dei a primeira aula, sabe? Porque eu sabia que
era isso, sabe? Meu pai me ensinou muito bem como fazer isso da minha vida, sabe? Eu hoje, igual toda a dificuldade que eu tenho na minha vida, eu falo assim, não, eu sou treinada para passar qualquer dificuldade, porque a gente já passou muita dificuldade na vida, sabe? Hoje as pessoas olham para mim e falam assim, sabe? É uma boneca, não. Eu falo muito, brinco muito falando isso, que eu sofro bullying, né? Porque a pessoa olha pra mim e fala assim, tem cara de criança, né? Mas hoje eu tenho muita história pra contar, não subestimando as outras, mas assim, eu tenho muita bagagem e falo que hoje eu consigo enfrentar qualquer problema que tiver na minha frente, por mais difícil que seja, porque eu e os meus pais já passaram por muitos problemas e assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi ensinar a arte que eu já sabia e já nasci, né, meio que empurrada fazendo. E, inclusive hoje eu fui dar aula e um aluno falou assim pra mim, Sensei, mas o que eu faço, né? O que eu faço quando eu me tornar faixa preta? Eu falei assim, aí eu fiquei sem responder, porque nem eu sabia o que eu fazia, o que eu ia fazer quando eu me tornasse faixa preta, sabe? Aí eu falei assim, você vai fazer o que você quiser. Se você quiser ser atleta, você vai ser atleta. Se você quiser ser professor, você vai ser professor. Ele falou assim, não, mas e se eu quiser ser um campeão olímpico? Eu falei, você vai ser um campeão olímpico. Então, as crianças hoje, elas são tão perfeitas ao ponto delas criarem um mundo assim, sabe? Onde nós, adultos, às vezes acredita, né? Que a gente não é capaz de realizar aquilo. E a criança, ela consegue criar um mundo imaginário onde ela pode ser o que ela quiser, sabe? Cara, o judô, ele é minha vida, porque hoje eu sou tão grata, porque hoje eu tenho tudo graças ao judô, sabe? Eu tenho, tudo que eu tenho hoje é graças ao judô, sabe? A pessoa que está do meu lado hoje, que é minha namorada, é graças ao judô, porque a gente se conheceu lutando, competindo uma com a outra. Então, foi fazendo final. Então, hoje a gente está juntas até hoje, porque o judô nos uniu. Hoje eu tenho o trabalho que eu tenho graças ao judô, porque eu, desde pequena, quando eu olho lá para o meu passado, eu falo assim, eu nunca me imaginei que hoje eu seria a sensei que eu sou hoje, sabe? Eu nunca me imaginei estar trabalhando para ciclo, nunca imaginei, sabe? A gente nunca pensa em possibilidades assim. Então, eu sou extremamente grata a esse esporte, porque literalmente tudo que eu tenho hoje, tudo que eu já vivi e tudo que eu vou viver é graças a esse esporte que eu faço e tenho muito orgulho de dizer. Então, o judô, ele ensina você primeiro a cair para depois você aprender a jogar. E a vida te ensina você cair e levantar, sabe? Então, o judô, ele me ensinou muito que a gente, mesmo caindo, a gente tem forças para poder levantar e continuar prosseguindo batalha por batalha, sabe? E sempre comemorar até as pequenas vitórias, porque a gente às vezes fala, não vou deixar para lá. Não, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, porque é muito importante, né? E é isso, o judô é minha vida. Hoje eu só consigo agradecer tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, e eu sou muito grata a ele. Eu aprendi muito, muito com o judô, mais do que eu ensino hoje. Eu aprendo muito com as crianças, assim como eu ensino para elas, elas me ensinam muito também, é uma troca. A gente faz muitas trocas. Hoje eu tenho muitos amigos pequenos e eu amo demais cada criança. Até quando a Daniele pega e fala assim, a criança é espoleta, né? Eu falo assim, não fala das minhas crianças. Então eu tenho muitos ciúmes delas, tenho muito cuidado e muito carinho por elas, por cada uma delas. Para mim, cada criança é a minha vida, então eu me dou por completo. E o que elas pedirem eu vou e faço, porque elas são muito o amor da minha vida.